E pessoal, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo na paz de Cristo? Eu quero compartilhar algo das Escrituras Sagradas com você nessa noite. Algo enriquecedor para o nosso coração, para a nossa mente e algo que nos fará refletir. No livro de João, capítulo 19 e verso também 19. Glória a Deus, né? Noite de segunda-feira. Estamos a uma semana da Páscoa, aonde ontem foi o domingo de Ramos, e estamos a uma semana da Páscoa, não é isso? Glória a Deus. Estamos só ajeitar aqui para a gente estar começando. Só um minuto. Em breve eu vou compartilhar algo com vocês, algo muito enriquecedor para o nosso coração, para a nossa vida. Isso aí. Acho que assim tá bom, né? Tem como ficar bonito, né? Pelo menos fica mais legal, fica mais visível, fica legal. E aí, Carlinhos, um abraço, Carlinhos. Livro de João, capítulo 19, verso também 19. Tem uma palavra de Deus para o nosso coração, diz: Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Vamos lá. Estamos em uma semana aonde se iniciou ontem até o próximo domingo para os cristãos, seja protestante, católico, espírita, todos estão numa semana de reflexão aonde... Boa noite, Carlinhos, boa noite. Onde estamos num momento de reflexão acerca da Páscoa. Eu quero trazer algo sobre esses momentos de Jesus, essas últimas horas, últimos dias de Jesus antes da sua ressurreição e da sua morte, e sua ressurreição, não é isso? Pois bem, aqui há uma afirmativa no qual o Pôncio Pilatos ele autorizou a crucificação de Jesus, fazendo assim com que Jesus fosse morto e entregue aos costumes judaicos para poder pagar pela pena que ele se dizia ser o Filho de Deus. Então vamos lá. Para começar essa mensagem, esse momento de reflexão, temos que fazer uma autoanálise e voltar ao livro de Daniel. Por que, Maurício, Daniel? Porque em Daniel havia uma profecia de 70 semanas, aonde nas 70 semanas viria um prometido. Então, passa-se os tempos. Outro dia a gente pode fazer um vídeo sobre essa profecia de Daniel, mas eu quero fazer um breve respaldo aqui. Havia uma profecia que Daniel havia profetizado sobre as 70 semanas, e essas 70 semanas elas finalizavam com a promessa da vinda do Messias sobre Jerusalém. Quando que isso aconteceu? Exatamente no dia aonde Daniel, um abraço, Daniel. Cara, manda seu número para mim no privado, valeu? Formatei o telefone e acabei perdendo. Um abraço. Então, o que aconteceu? No livro de Daniel, essa profecia
ela se encerrava com a presença do Messias dentro de Jerusalém. E exatamente no final dessa profecia, exatamente no dia que cumpriu-se as 70 semanas, foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui ele vem assentado sobre o jumento, e o povo então clama dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, louvado seja Deus nas alturas, e bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então ali ficou a prova clara que Jesus era o Messias, porque ele teve que cumprir aquilo. Mas existem céticos, existem pessoas que falam: mas como Jesus ele era o Messias? Como provar que Jesus era o Messias? Vamos lá. Quero fazer uma dinâmica rápida. Para Jesus provar que ele era o Messias, que ele era o prometido de Israel, o Filho de Deus, Jesus ele tinha que cumprir os atributos do Messias. E os atributos do Messias seriam ser rei, profeta, sacerdote e o Messias. Então eu vou falar algo para você. Primeiro, Jesus ele cumpriu o atributo de ser rei, porque no seu nascimento os reis que vieram para celebrar o nascimento dele chegaram para Herodes e disseram a Herodes: Herodes, aonde está o rei que nasceu em Belém? Que eles foram guiados pela estrela. Então aqui você vai ver que Herodes, ele então, após ele receber essa mensagem, Herodes ele fala: se vocês acharem o rei, falem comigo para também celebrar ele. Por isso que você vai ver que Herodes manda matar as crianças de abaixo de 2 anos, de 2 anos para baixo, Herodes manda matar. Aí eu já vou quebrar um paradigma cristão que as pessoas fazem em apresentações teatrais, até dentro das igrejas, que dizem que Jesus ele estava numa manjedoura e tal. Mas deixa eu quebrar esse mito. Herodes mandou matar essas crianças de 2 anos para baixo, porque provavelmente quando os reis magos chegaram até a casa de Jesus, ele tinha aproximadamente de 1 a 2 anos de idade. Ele não estava numa manjedoura, já tinha passado um tempo. Por isso Herodes vai mandar matar essas crianças. Herodes mandou matar porque havia um risco iminente do seu reinado em Jerusalém, porque havia nascido um rei. Era o rei que havia nascido. Então, o primeiro atributo do Messias Jesus cumpre, que é o atributo de ser rei. O segundo atributo de ser o Messias Jesus, ele tinha que ser profeta. Em Jerusalém, em Israel, melhor dizendo, para um profeta ser reconhecido como profeta, ele teria que ter na sua bagagem a ressurreição de um morto. Esse era a principal fonte de você ser reconhecido como profeta. Então, um abraço, o missionário Alceni. Carlinho, um abraço, Carlinho. Tá sumido, cara. Então, Carlos Henrique Cardoso, famoso Carlinho. Então, Jesus ele ressuscita mortos. Jesus ele parou a morte nos seus 3 estágios. Jesus ele parou a morte no início, quando a filha de Jairo morre. Jesus parou a morte no segundo estágio, que é do filho da viúva da cidade de Naim. E Jesus para a morte no seu 3º estágio, que é a ressurreição de Lázaro. Então Jesus ele ressuscitou mortos e foi comprovado a ressurreição desses mortos. Então Jesus ele é reconhecido como um profeta. Até hoje, em Israel, os judeus, muitos não acreditam em Jesus como Messias, mas todos, absolutamente todos, acreditam em Jesus como um profeta. Por quê? Porque ele cumpriu à risca o atributo de profeta. Então, nós temos aqui Deox, um abraço, Deox. Preciso falar com você, cara. Um abraço.
O atributo do Messias, ele foi rei, ele foi profeta, ele tinha que ser sacerdote. Então Jesus, ele está perante Caifás nas suas últimas horas de liberdade. Ele tinha acabado de ser preso, e Jesus está diante de Caifás. Pela ordem e lei dos levíticos, pela ordem deles, quando um sacerdote ele rasgava suas vestes, ele abria mão do seu sacerdócio e ele passava ao seu sacerdócio a quem estava em sua frente. Você vai ver que Caifás, ele quando pergunta a Jesus se Jesus é o Filho de Deus, ele então rasga suas vestes e diz que Jesus blasfemou. Ora, então automaticamente Caifás ele passa de uma forma legal o seu sacerdócio para quem estava na frente dele. E quem estava na frente de Caifás? Jesus o Nazareno. Então Jesus ele cumpriu como juiz, como rei, profeta, sacerdote. E tem um detalhe, ele tinha que ser juiz, que eu esqueci de falar antes. Então você vai ver que Jesus ele é juiz, porque quando pegam a mulher adúltera no ato e o levam até Jesus, eles então interrogam Jesus dizendo: Rabi, essa mulher foi pega no ato. Ali eles deram a autoridade de Jesus, ele julgar aquela situação. Deixa eu quebrar outro paradigma aqui, outro mito cristão, outro mito que foi criado, que não sei de onde as pessoas tiraram isso. Essa mulher que foi pega no ato de adultério, ela não foi Maria Madalena, ok? Não foi, não há relatos, não há prova, não há convicção nenhuma que foi, apenas falam que é uma mulher, beleza? Então não tem nada a ver. Infelizmente eu venho trazer essa verdade para quebrar esse mito e essa liturgia que foi criada achando que foi Maria Madalena e não foi ela. Então quando Jesus ele recebe a autoridade para julgar aquela causa, Jesus ele disse que aquele que não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Então o que acontece? Jesus ele julga a situação e dá liberdade à mulher. Então ele cumpriu, rei, sacerdote, profeta e juiz. Agora ele tem que ser o Messias. Havia uma promessa, havia uma profecia que se rodava no meio dos estudiosos em Israel, nos senhores da lei, que o profeta ele ressuscitava até 3 dias, e o Messias, a partir de 4 dias, o Messias é que ressuscitaria alguém, e isso ficaria notório. Você vai ver que quando Lázaro morre, que Jesus ele chega na situação, Jesus ele disse: olha, essa morte é para a glória de Deus ser manifestada. Por quê? Porque o Lázaro estava morto há 4 dias. E 4 dias era o prazo no qual o Messias ressuscitaria alguém que havia sido prometido lá, que as pessoas esperavam. Por isso Jesus ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias. Então tudo bem, Jesus ele vai para o Gólgota com os atributos cumpridos, e ele é reconhecido como rei, sacerdote, profeta, juiz e Messias. Agora ele vai para o Gólgota, ele vai para morrer em prol da humanidade. Mas voltando no que foi dito aqui, Jesus ele entrou em Jerusalém exatamente no dia que cumpriu a profecia de Daniel dos 70 anos. Ele entra em Jerusalém. Logo em seguida, Jesus ele é ungido por uma mulher que derrama o bálsamo e unge a ele. E o engraçado é que essa mulher também não é Maria Madalena. Eu não sei o costume que as pessoas têm em atribuir essas coisas, em dizer que a mulher adúltera e a mulher que ungiu Jesus com o bálsamo era Maria Madalena. Não existe comprovação nenhuma disso, não existe nenhum dado. Isso aí é apenas folclore criado pelas pessoas. Não que a Madalena ela não tenha sido uma pessoa importante.
ela foi uma pessoa importante na peça crucial da criação do cristianismo, mas esses dois fatos não tem nada a ver com ela. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? Ela unge a Cristo e ele, logo depois, ele tem a sua última refeição, ele tem sua ceia com os seus discípulos e depois ele vai para o Gólgota, para o Getsemane, perdão. Deixa eu te falar uma coisa, algo contexto histórico. Jesus ele tinha um discípulo, a família de discípulos, no qual um dos seus discípulos era pai do jovem João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de São Marcos. O pai de João Marcos, ele tinha um território aonde nós conhecemos como Jardim do Getsemane. E no Jardim do Getsemane era um lugar onde era prensado o óleo, aonde era feito o azeite. E Jesus ele é conhecido como a oliveira, como a oliveira verdadeira. O que acontecia? Quando você fazia a prensa da oliveira, saía o azeite, né? Então Jesus ele foi prensado. Isso foi tudo categoricamente calculado pelo próprio Deus. Jesus ele foi prensado para que na prensa de Jesus saísse o azeite, que é o Espírito dele, sobre nossas vidas. Então Deus ele tem o controle de tudo. Deus ele tem um domínio de todas as coisas. Então nós aprendemos que quando Jesus ele entra em Jerusalém, primeiro ele vai ser ungido, mas ele foi ungido para a morte. Depois ele tem um momento único com os seus discípulos, que é de celebrar a ceia dele, a última ceia, onde ele faz uma promessa que ele só voltaria a comer e beber depois, no grande dia. E dali ele segue para a sua prisão. O interessante é que quando os soldados romanos chegaram para prender Jesus, ele então diz: a quem vocês buscam? E eles disseram: buscamos Jesus o Nazareno. Ele falou: tudo bem, sou eu. Levem a mim e deixe esses que vão. Ali ele mostrou para nós algo muito glorioso e grande. Porque naquele momento é cumprido a profecia que havia nos Salmos, que prende o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Mas não é porque ficaram dispersas de qualquer lado. É porque naquele momento ele entrega a sua vida como sacrifício em prol da humanidade. Você sabia disso? Naquele momento é cumprida a profecia. Naquele momento em que Jesus ele pede para que liberte os outros e ele vai, ele naquele momento ali ele está cumprindo o que Paulo ia falar em Colossenses, que a cédula que estava na mão do diabo, que era impagável, ele paga essa cédula por nós. Ele toma ela da mão do diabo. Porque ao contrário do que muita gente pensa, Jesus ele já foi para a cruz com tudo cumprido. Jesus já foi para a cruz com tudo perfeito. Ele foi como o cordeiro para ser entregue. Mas o momento em que a promessa é cumprida, onde ele ganha a humanidade, é no momento que ele diz: deixe esses ir e me leve. Naquela hora, Jesus ele se fez maldito por todos nós. Naquele momento, no Getsemane, aonde ele liberta as pessoas, ele foi ao encontro da morte para que nós pudéssemos ser salvos. Ali cumpre o que Isaías diz no capítulo 53, diz que ele carregou por si, ele levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Ele carregou por si. Então naquele momento nós
humanidade, fomos livres, porque naquela hora alguém se fez culpado por nós. E quando ele sai do Getsemane a caminho da casa de Caifás, depois para a casa de Herodes e depois de Pôncio Pilatos, ele já sai com um propósito, que não é mais receber o pecado da humanidade, não. Ele sai com um propósito, que é do sangue dele chegar diante de Deus como sacrifício perfeito. Porque ali ele já havia pegado o pecado da humanidade para levar sobre ele. E ele então vai para a casa de Caifás, é julgado na calada da noite. Na madrugada Jesus foi julgado. Só que tem um detalhe: isso não poderia ter acontecido. Sabia disso? Pelo costume não poderia ter acontecido isso. Mesmo assim, julgaram ele à noite. E Jesus, ele de maneira nenhuma, ele questionou, de maneira nenhuma Jesus ele buscou argumentos e nem foi vingativo. Agora eu vou falar algo aqui para os cristãos protestantes, os evangélicos. Existe no meio evangélico uma doutrina que está sendo ensinada, algo que eu como cristão estudioso da Bíblia, eu reprovo totalmente. Há um mecanismo que está sendo criado de mensagens e louvores não, música, né? Isso não é louvor. Músicas triunfalistas, certo? Egocêntricas e vingativas, aonde as pessoas estão pregando, cantando que fulano que fez isso, Deus vai pegar, vai levar, vai fazer, jogar no leito. A pessoa que falou mal de você, vai acontecer isso, jogando praga. Deixa eu te dizer, Paulo ele falou o seguinte: aquele que trazer um outro evangelho que não seja o bíblico, seja anátema. Reprove isso. Isso não existe base bíblica nenhuma. Isso é doutrina de Satanás que é colocado no meio protestante. Eu falo isso sem medo de errar porque eu estudo as escrituras. Isso é doutrina do diabo, porque Jesus ele foi traído pelo discípulo dele, apesar de que no meio dos discípulos Jesus tinha irmão de sangue, tá? Tinha primos, tinha amigos de infância. Mas Jesus ele escolheu para um dos seus mais íntimos como tesoureiro Judas. Era uma pessoa que estava presente com ele todos os dias. Jesus ele foi traído por Judas. E o que acontece? Quando Judas entrega Jesus aos romanos, Jesus ele chama Judas de amigo. Ele fala: amigo, com um beijo você traiu o filho do homem. Com um beijo. Tudo bem. Quando Jesus ressuscita, um dos primeiros atos de Jesus, sabe o que é? Ir até o mar de Tiberíades, na Galileia, para ir atrás de Pedro. Porque Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes e voltou à sua vida cotidiana, tal, e Jesus foi atrás de Pedro para buscar Pedro de volta. Quando os discípulos estavam em um momento de aprendizado com Jesus, de ir ganhar as nações, fazer isso, aquilo, Jesus ele falou para os discípulos: olha, primeiro eu vou orientar vocês a fazer uma coisa. Antes de vocês irem, vem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não acredite nessa doutrina que está sendo colocada aí, mensagens e músicas triunfalistas, aonde as pessoas estão colocando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É mentira. Não existe base bíblica nenhuma. Gente falando: porque pessoa que fez isso, Deus ele vai colocar no leito, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu quero que me prova uma base bíblica para isso. Não existe. Sabe por quê? Contar um pequeno fato que aconteceu. Zorobabel,
ele estava com a incumbência de construir o templo, e ele viu o povo começando a cuidar das suas próprias fazendas, seus próprios gados, suas próprias vidas. O templo de Israel ficou parado por 11 anos, quando eles voltavam do cativeiro da Babilônia. E ficou parado 11 anos. Zorobabel queria incentivar o povo a voltar à obra do Senhor. E então Deus ele levantou o profeta Zacarias, e Zacarias falou: Zorobabel, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Deixa eu dizer uma verdade. Deus ele nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Porque não é por força e nem por violência, é pelo espírito. Tem que ser voluntário. Davi foi o maior rei da história de Israel. O maior rei. Davi ganhou guerras. Davi trouxe a arca de volta. Davi tomou a fortaleza de Sião, que Josué tinha se acovardado de buscar. Olha o tempo, e Davi ganhou. Um dia Davi ora a Deus e fala: Senhor, não tire de mim um espírito voluntário. Davi já tinha tudo, mas ele não perdeu a voluntariedade. Então nada é obrigado no reino dos céus, absolutamente nada. Não existe nada que, à luz da Bíblia e das Escrituras Sagradas, seja do costume judaico, do Talmud, seja do que for, dentro das Escrituras Sagradas, não existe nada que prova que Deus vai obrigar ninguém a fazer nada. Sabe por quê? Porque Ele levou sobre si tudo aquilo que nos castigava. Tudo. E o interessante, a gente está finalizando, é que Herodes, ele mandou escrever na placa, Pilatos mandou escrever na placa o nome: Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Sabe o que é isso? Quando os magos chegaram na casa de Herodes, no palácio de Herodes, eles falaram: cadê o Rei dos Judeus? Está entendendo? Então, o interessante é que desde o início da sua vida, Jesus ele já tinha algo sobre si, que era o legado de ser o Rei dos Judeus. Então pegou? Pega essa aí. Antes do seu nascimento, Deus ele já tinha chamado pelo seu nome. E já tinha determinado aquilo que você é hoje e aquilo que você ainda vai ser. Porque você é sacerdócio real, é nação eleita, é povo escolhido por Deus e é salvo pelo sangue de Jesus. Então entenda isso, querido. Jesus ele foi o Rei dos Judeus. Só que há um detalhe: em Apocalipse, ele é chamado de Rei dos Reis. Porque ele veio para o seu povo. O seu povo o negou. E quando negou, ele deu autoridade e abriu o leque da salvação para que todos aqueles que acreditassem nele como seu Senhor e confessassem, fossem súditos do seu reino. Então, eu e você somos súditos de um reino que não está aqui. Porque Jesus ele falou com Pilatos. Ele falou assim: se você soubesse e que a autoridade não viesse de Deus, eu mandaria uma legião de anjos para me ajudar. Mas Jesus tinha um propósito: de subir aquela cruz e carregar sobre si o pecado de toda a humanidade e a retenção do nosso pecado. Então que esse momento seja de reflexão, porque o intuito de Cristo te salvar era Ele passar por cima do seu pecado. Você sabe o que é passar por cima? Passar por cima se chama Páscoa. A Páscoa, ela quer dizer passar por cima de. Então Ele passou por cima do seu pecado. Você vai passar por cima das adversidades. Você vai passar por cima das dificuldades. Sabe por quê? Porque há uma promessa de uma celebração no deserto. Assim foi com Moisés. Deus ele falou: Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa. Passe por cima de Faraó, passe por cima dos deuses egípcios e vão ao deserto celebrar uma festa para mim.
Jesus, ele passou por cima do costume romano judaico. Jesus passou por cima do diabo e da morte para te dar a vida eterna. E hoje você tem esse direito. Só que para estar finalizando, deixa eu contar uma coisa para quebrar mais uma vez o mito cristão. Tudo isso que Jesus fez foi com um propósito, apenas um propósito: te dar a salvação e a vida eterna. Só isso. Só que hoje está sendo ensinado e pregado que Jesus, ele te chama para você viver mar de rosas. Jesus te chama para te dar carro, Jesus te chama para te dar casa, Jesus te chama para te dar dinheiro. Isso é mentira do diabo. Por quê? Porque há no meio cristão em si, num todo, agora eu não falo só para o evangélico não, para todos, altares a mamon que foi colocado. E Paulo nos alertou isso, disse: olha, onde estiver o seu coração, onde estiver o tesouro, ali está o seu coração. O tesouro de muita gente está no dinheiro. Não que seja ruim, é bom, mas o nosso coração não pode estar preso nisso. Jesus, ele não chamou ninguém, ele não salvou ninguém para dar carro, casa e dinheiro. Se a gente quer isso, trabalha, certo? Faz, só estudar, trabalhar e buscar. Jesus, ele chamou para dar vida eterna. E isso em breve vai acontecer, muito em breve, porque a natureza clama e o firmamento estabelece e confirma as obras da mão de Deus. E isso uma hora vai acontecer. Então entenda que é momento de passar por cima. Não passar por cima de pessoas, passar por cima das dificuldades, passar por cima dos momentos, porque Deus, ele enviou o seu Filho, mas em momento nenhum Jesus, ele passou por cima de ninguém. Sabia disso? Pegue isso. Jesus, ele nunca passou por cima de ninguém. Jesus, ele não passou por cima da autoridade dos romanos. Jesus não passou por cima da autoridade de Caifás, não passou por cima da autoridade de Anás, não passou por cima da autoridade de Tibério César. Jesus, ele nunca passou por cima da autoridade de ninguém. Então entenda, você jamais pode estar por cima daquilo que é autorizado a você estar submisso. Então seja submisso, porque é como meu pastor sempre fala, a obediência é a chave do sucesso e gera bênção, né? Entendeu? Então que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.